Olá pessoal, aqui é a professora Antônia de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos estudar um pouco de gramática. Nós vamos ver as vozes do verbo. Então, as vozes verbais ou vozes do verbo são as formas como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, essas vozes verbais podem ser de três tipos: voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Eu já coloquei alguns exemplos aqui, algumas orações, para a gente já começar a ver como esses verbos se comportam, né, nestas frases. Nós vamos ver se esses sujeitos estão praticando ou recebendo a ação verbal. Então, o primeiro exemplo. Anvisa divulga a lista de alimentos com maior nível de contaminação. Primeiro, quem é o sujeito? Anvisa. Anvisa está praticando alguma ação aqui ou está recebendo, sofrendo esta ação? Anvisa divulga, então ela está praticando a ação de divulgar essa lista de alimentos. Neste caso, como o sujeito está praticando a ação verbal, eu tenho um sujeito ativo ou sujeito agente. Outro exemplo. NASA descobre o primeiro planeta fora do sistema solar com zona habitável. Quem é o sujeito? NASA. A NASA faz alguma coisa aqui? Sim, ela pratica a ação verbal. Então, aqui eu tenho um sujeito que também está praticando a ação verbal. Então, esse sujeito é ativo ou sujeito agente. Outro exemplo. A casa foi consumida pelo fogo. Quem é o sujeito? A casa. Aqui eu já percebo que o verbo tem uma outra construção, tá? E que esse sujeito não está mais praticando a ação. Esse sujeito está recebendo, sofrendo esta ação praticada pelo fogo, né? Então, a casa foi consumida pelo fogo. Então, aqui eu tenho um sujeito que recebe a ação verbal. Nesse caso, eu tenho um sujeito passivo. Outro exemplo. Emendas dos senadores serão votadas em bloco pelo plenário. Quem é o sujeito? Emenda dos senadores. A emenda dos senadores é um sujeito que está recebendo a ação verbal, né? No caso aqui, ainda vai receber essa ação verbal praticada pelo plenário. Neste caso aqui, então, tem um sujeito que recebe a ação verbal e ele é chamado de sujeito passivo. Outro exemplo. Ele se cortou com uma faca. Tem o sujeito ele, que praticou uma ação de cortar a si mesmo. Então, aqui eu tenho um sujeito que pratica e recebe essa ação verbal. Então, eu tenho um sujeito reflexivo. Mais um exemplo. Eles se amam. Aqui eu vejo que há um sujeito, né, composto, né, por mais de uma pessoa, né, um sujeito no plural, e que há uma ação mútua, recíproca, né, correspondida entre os seres que formam esse sujeito. Então, quando eu tenho uma reciprocidade de ação entre os seres que formam o sujeito, eu tenho um sujeito reflexivo. Então, vamos ver o primeiro tipo de voz do verbo. A primeira voz aqui é a ativa. Então, voz ativa. O verbo está na voz ativa quando o sujeito é agente da ação verbal, ou seja, quando o sujeito pratica a ação verbal. Exemplo. A vítima reconheceu o criminoso. A vítima é o sujeito. Esse sujeito está praticando a ação verbal aqui de reconhecer o criminoso. Então, neste caso aqui, eu tenho um sujeito agente e o verbo está na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito está praticando a ação verbal. Então, nesse caso, o sujeito é agente e o verbo está na voz ativa. A voz passiva. O verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente da ação verbal, ou seja, quando o sujeito sofre a ação verbal, praticada por um outro ser. Então, a voz passiva pode ser de dois tipos.
voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos ver primeiro a voz passiva analítica. É formada por sujeito paciente, ou seja, aquele sujeito que sofre a ação verbal, mais um verbo auxiliar ser flexionado, o verbo flexionado, né, o verbo ser, mais um verbo principal, né, mais o verbo principal estando no particípio. Aí eu coloquei uma observação aqui. Nas orações em voz passiva, o termo que se refere a quem pratica a ação verbal é chamado de agente da passiva, né? Então, é o termo que na voz passiva pratica a ação, o agente da passiva. Então, geralmente, ele vem regido por preposição, né? E é representado por substantivo, ou pronome, ou numeral. Então, vamos ver o primeiro exemplo de voz passiva analítica. A festa foi organizada por Ana. O sujeito, a festa. Esse sujeito é paciente por quê? Porque ele recebeu a ação verbal, foi organizada. Tá? Então, sujeito paciente, a festa. O verbo na voz passiva foi organizado, que é formado por esse verbo, né? O verbo ser flexionado, mais o verbo principal no particípio. Outro exemplo. As escolas serão reformadas. O sujeito é paciente, por quê? Porque recebe a ação verbal. Serão é o verbo ser flexionado e o verbo principal no particípio, no caso, reformadas, tá? Aqui nesse exemplo, o agente da passiva não aparece, as escolas serão reformadas, então nem sempre o agente da passiva está presente na frase, tá? Na oração. Nesse caso aqui, a festa foi organizada por Ana, nós dissemos há pouco que o agente da passiva é o ser que pratica a ação verbal, tá? Contra o sujeito. Então, aqui está por Ana, a festa foi organizada por quem? Por esse agente que praticou a ação, é chamado de agente da passiva. Vamos ver como que se transforma, né? Se passa da voz ativa para a voz passiva. Eu coloquei um exemplo. Ana organizou a festa. Sujeito, aqui o sujeito agente, organizou o verbo na voz ativa, a festa, objeto direto. Lembrar o que é um objeto, né? Objeto é o complemento do verbo. Ana organizou o que? O complemento, a festa. Então, nesse caso aqui, como esse complemento não vem auxiliado por uma preposição, então esse complemento é chamado de objeto direto. Então, no caso aqui, nós temos Ana, que é o sujeito agente, recebeu a ação verbal, organizou, aliás, é o sujeito agente, praticou a ação verbal, organizou, é o verbo na voz ativa, a festa, que é o objeto direto. Vamos ver como que fica na voz passiva essa mesma oração. A festa foi organizada por Ana. Ana organizou a festa, na voz passiva, a festa foi organizada por Ana. Então, a festa é o sujeito paciente, né? Foi organizada, é o verbo na voz passiva, por Ana é o agente da passiva. Antes, Ana era o sujeito na voz ativa, era o sujeito agente. Na voz passiva, ele passou a ser o quê? O agente da passiva. Então, há essa diferença, tá? A voz passiva sintética é formada por verbo transitivo direto da terceira pessoa, né, tanto do plural como do singular, o pronome se é passivador, mais o sujeito. Vamos ver aqui, ó, vendem-se apartamentos. Vendem, tá aqui um verbo na terceira pessoa do plural, o pronome se é passivador e o sujeito. Quem é que vende aqui? Quem é que vende aqui, né? O que é vendido aqui? Apartamentos, né? Então, apartamentos é o sujeito.
Então, vendem é o verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, o se é o pronome passivador e apartamentos é o sujeito. Então, o verbo, ele tem que concordar com o sujeito, tá? Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito está no plural também. Se o verbo está na terceira pessoa do singular, o sujeito tem que estar no singular também. Poderia ser vende-se apartamento. Transformação da voz passiva sintética em voz passiva analítica. Exemplo, vendem-se apartamento. Tá aqui o verbo na terceira pessoa, pronome se passivador, mais o sujeito. Então, eu vou transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica. Vendem-se apartamentos. Apartamentos são vendidos. Está aqui o sujeito, né, no plural. O verbo ser flexionado e vendidos é o verbo principal no particípio. Se estivesse no singular, vende-se apartamento. Apartamento é vendido. Sujeito no singular. O verbo ser flexionado no singular também. E o verbo principal no particípio. Vamos ver agora a voz reflexiva. A voz reflexiva pode ser reflexiva simples ou reflexiva recíproca. Na voz reflexiva simples, o sujeito é agente paciente da ação verbal, ou seja, ele age, ele pratica a ação verbal e sofre essa ação verbal, tá? Exemplo, eu enganei a mim mesmo, ó, o sujeito eu, pratiquei uma ação aqui de enganar a mim mesmo. Então, eu pratiquei a ação e sofri a ação ao mesmo tempo. Então, voz reflexiva simples. Cortei-me com uma faca. Eu pratiquei a ação de cortar a mim mesma. Então, pratiquei a ação e sofri a ação. Ação verbal. Nesse caso, eu tenho também uma voz reflexiva simples. E a voz reflexiva recíproca. Ocorre quando há uma reciprocidade de ação. Eles se amam. Entre os seres que formam esse sujeito aqui, né, há amor entre eles, né? Eles se amam. Então, há uma reciprocidade de ação aqui. Os noivos se beijaram. Então, houve uma reciprocidade de ação entre os termos, né? Entre os seres que formam esse sujeito. Se beijaram. Então, é só isso, é muito simples. Veja essa aula 1, 2 vezes, né, se for necessário. E obrigada e até a próxima.